A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento todos os finais de semana, sexta e sábado, não é, aqui pela Rádio Ampere, o nosso Papo na Varanda. Hoje o nosso Papo na Varanda é de número 310. São 310 famílias que nós visitamos e conversamos e cada um contou um pouco da sua história de vida para o nosso Papo na Varanda. Que tem o apoio, aliás, gravamos numa tarde de terça-feira, no dia 8 de agosto de 2023, uma tarde nublada em Nova Esperança do Sudoeste, está indo para o ar neste dia 1º de setembro e neste dia 2 de setembro. E que tem o apoio do Jornal do Beltrão, que faz uma matéria muito especial na semana do nosso Papo na Varanda, e que, é claro, publica a matéria também. E tem o apoio também da Vídeo Foto Central, que faz um presente para os nossos entrevistados, de uma foto para a lembrança de quem nós entrevistamos e também para os arquivos da Rádio Ampere do nosso Papo na Varanda. A Vídeo Foto Central, que está em Ampere, na rua Guaíra, trabalha com fotos, quem quiser fazer um trabalho de recuperação de fotos antigas, não é, fotos e vídeos, é com a Vídeo Foto Central. Bom, já há algum tempo está na minha agenda para que a gente pudesse esbiutar um pouco da vida do meu amigo Salésio Costa, que nasceu no dia 27 de janeiro de 58. Esse jovem apenas 65 anos, mas tem uma história muito bonita, porque esses 65 anos é morando aqui em Enéas Marques, é morando aqui em Nova Esperança. Casado com a dona Marli Costa, que nasceu no dia 19 de 8 de 1960, 63 anos, eles tiveram 4 filhos. A Sandra, que mora em Francisco Beltrão, o Cassiano, em memória, temos o Marcelo, que mora aqui na Nova Esperança, e também a Maitana, que mora em Francisco Beltrão. Eles têm 5 netos. Bem, o Salésio tem histórias. Ele foi vereador por Enéas Marques, foi prefeito por 2 gestões aqui na Nova Esperança, por isso que eu fiz questão, fez parte da comissão que emancipou Nova Esperança, por isso que eu fiz questão de fazer esse registro, porque é importante a gente fazer esse registro de pessoas em vida, de pessoas que têm dado a sua contribuição para a sua comunidade. Mas eu começo perguntando para o meu amigo Salésio, onde o Salésio Costa nasceu? Eu nasci em Cabeceira do Lontra, na época município de Enéas Marques, e logo depois meus pais vieram para Nova Esperança e estou até hoje aqui em Nova Esperança do Sudoeste. Estamos aí residindo, que é tão próximo daqui, Cabeceira do Lontra, do município de Nova Esperança. Então continuamos aqui, graças a Deus. Os seus pais vieram da onde? O seu Antônio e a dona Antônia, antes de vir para Cabeceira, eles moravam onde, Salésio? Eles moravam em Urubici, Santa Catarina. Por que eles vieram para cá? Tu sabe me dizer? Meus pais comentavam assim, que lá as terras eram muito fracas em Santa Catarina. Eu acho que era questão de tecnologia, que não existia ainda na época. E aqui tinha muita mata, muito pinheiro, muito, assim, a terra produtiva, terra vermelha, que não tinha areia. Então, eles vieram em busca de um futuro melhor para a sua família e para os seus filhos. Eles já eram casados quando vieram morar aqui? Veio só eles, porque você nasceu aqui? Os meus pais, quando vieram para cá, já tinha dois filhos. Que nasceram. Um faleceu lá em Santa Catarina e o outro faleceu aqui, que é o meu irmão mais velho, Zanomir, que já veio também, já meio grandinho, de lá de Santa Catarina. Os demais nasceram aqui em Enéas Marques, que era o Carlos, a Maria Salete, e eu, o Pedro Vanderlei e o Ângelo Ademilson. Pois meus pais tiveram mais uns 4, 5 que criaram também, né? Então, eram 7 irmãos, é isso? Assim, legítimo 6. Mas a minha mãe criou mais uns 4 irmãos, assim, que é considerado criados, mas são só, como se diz, adotivo, mas na época não fazia adoção, então dava como irmão mesmo, né? Mas... E os Salésio, eles compraram terras ali onde que eles vieram morar? O seu Antônio e a dona Antônia compraram terras ali? Tinha mais parentes que já moravam ali? Na época só o meu pai que morava ali em Cabeceira do Lontra, quando eles se instalaram, porque primeiramente eles vieram de Santa Catarina se instalaram em Enéas Marques. Depois de Enéas Marques migraram para Cabeceira do Lontra, onde meu pai colocou um comércio,
Ele tinha um comércio, uma bodegona, comprava produtos, cereais, era secos e molhados, mas comprava milho, feijão dos agricultores, e naquela época não tinha inflação, então ele vendia para o pessoal pagar na colheita. Então o seu Antônio era muito conhecido, tem muita história. Minha mãe foi parteira e a minha mãe, assim, era a dona Antônia, que era procurada para levar os neném aí para as mulheres da redondeza. Olha só que maravilha. E esse bodegão era ali mesmo na cabeceira? Em Cabeceira do Lontra. Meu pai tinha cancha de bocha, tinha um armazém que... ele gostava muito de futebol também, então o seu Antônio era aquele que nos domingos tinha um caminhão, um Fordão, e ele levava o time do Cabeceira do Lontra para fazer as partidas aí próximo, Nova Esperança, Santa Terezinha, Salto do Lontra, na linha Flor, enfim, toda a região aqui, o seu Antônio era procurado para levar o time do Cabeceira do Lontra, e o pessoal todo, eles iam em cima do caminhão. Eu lembro até de uma tragédia, que uma moça caiu, faltou freio do caminhão e até por coincidência quebrou a perna de uma moça que era uma torcedora que estava junto. Mas são coisas que acontecem, isso aconteceu muitos anos atrás. Pois é, você disse que você nasceu em 1958, então aí por 55, por eles já vieram para cá. Tu lembra onde que o teu pai veio ou não? Não, assim que eu lembro, assim, porque eu sou de 58, meu pai deve ter vindo mesmo no 1955 para Enéas Marques, depois que veio para a Cabeceira do Lontra. Mas Enéas Marques veio para o interior ou veio na cidade? Você disse que ele colocou um bodegão ali, já tinha alguma bodega ali em Enéas? Não, a bodega ele se instalou em Cabeceira do Lontra. O primeiro que ele veio morar foi na linha do Rio Gamelão, ali em Enéas Marques. Então ele tinha uns compadres ali, e se instalou ali primeiro e depois veio para a Cabeceira do Lontra. Olha só que história. Na época, com certeza, só mato, né? Tinha muito mato aqui na época, né, Salésio? Era muito difícil de vir o acesso, ele levava muitos dias para chegar. Então, a viagem que eles fizeram foi muito longa, foi, assim, bem trabalhosa, porque chovia muito na época, então os caminhões não podiam trafegar na estrada, porque era tudo terra vermelha e lisa. Então, foi com muita dificuldade que eles se instalaram em Cabeceira do Lontra. Você que nasceu na Cabeceira do Lontra, estudou ali, tinha escola ali, nos conte um pouquinho como é que era a cabeceira então. Então eu estudei em Cabeceira do Lontra, era multisseriada, então fiz a quarta série ali. Depois viemos para Nova Esperança, mas antes de vir eu fiz o primeiro grau em Cabeceira, vindo toda noite. Estudava em Nova Esperança, que dá 4 km e pouquinho. Eu vinha toda noite estudar aqui em Nova Esperança do Sudoeste. E fiz o primeiro grau com bastante dificuldade na época, que quando instalou a primeira turma que teve do ginásio cenecista João 23, eu fui um dos alunos que me formei junto com os demais amigos daquela época. Bom, para vir da Cabeceira até aqui, vinha a cavalo, vinha de bicicleta, vinha de charrete, como é que era o transporte? Na época a gente vinha a cavalo, de charreta, como tu falou, e de bicicleta. A maior parte, quando os dias bons, que não tinha chuva, e a gente vinha de bicicleta mesmo. Eu e outro amigo meu, que já faleceu em memória, o Francisco de Lima, que faleceu ano passado. Então ele era o meu amigo que sempre veio junto comigo, nos 4 anos. Até porque na época aqui, depois de muito tempo, você sabe, né, chamavam aqui a Nova Esperança, a Enéas Marques, o antigo Jaracateá, de capital da charrete, porque não tinha um agricultor que não tivesse uma charrete, né? Exatamente. Aqui, todos os dias, você encontrava fileiras de charrete que vinham para o comércio. Era a única condução que os agricultores tinham, era se deslocar com a charreta, porque vinha 2, 3, né? E aqueles que vinham sozinhos, então vinha com um cavalo bem encilhado e também vinham para fazer suas compras na cidade maior, porque Cabeceira do Lontra, por exemplo, nós que morávamos lá, o pessoal também ia de charreta lá comprar na bodega do seu Antônio, ia de charreta, cavalo, enfim, era o meio de transporte da época. Eu me recordo que nessas épocas também tinha no Gavião, o Seu Dico, Osni, nos próprios bodegões já tinha um local assim que o pessoal colocava para amarrar os cavalos, aqui na Nova Esperança, na igreja também, já me contaram que quando o pessoal vinha pro
pro terço, que não era o culto, também já tinha um local especial o pessoal amarrar os cavalos charreteiros aí. Eu presenciei isso, muitos assim que já tinha o local certinho para os cavalos ser amarrado, né? E na época era uma coisa assim até bonita, porque dava fileiras de cavalo amarrado do lado da igreja, perto da bodega. Era isso aí mesmo que tu falou. É verdade. Bom, e o teu pai gostava de futebol, você também jogava bola quando mais jovem, Salésio? Eu, assim, quando jovem, eu joguei futebol também. Hoje ainda jogo futebol de salão, estou com 65 anos, mas temos um time aí que iniciamos. Nós fomos jogar muitas vezes lá em Ampere, com você, lá com o Reinaldo, enfim, o time de vocês lá, muito bom. Mas nós fomos jogar na época do falecido Renato, que o Renato, que também foi candidato a prefeito por Enéas Marques, e nós fomos várias vezes lá para Ampere, e a questão do futebol, Nova Esperança está no sangue. Então nós iniciamos aí junto com o Celso Camilo, o Lino Correia, o Norberto Gueder e o Renato da Silva. Esse era o nosso time de salão. Nós saímos, ia jogar em Pato Branco, nós fomos jogar lá em Salto Osório, enfim, Quedas. Nós saía longe para jogar, porque nós aqui só tinha campinho de terra. E nós já gostava de um piso, porque nos outros lugares já tinha quadra de esporte com piso. E nós que jogava na poeira, então eu achava melhor. E, claro, aí foi um sonho quando eu fui prefeito, que coloquemos a pedra fundamental e deixamos esse ginásio de esporte da minha época com dinheiro na conta para construir o ginásio de esporte que hoje tem em Nova Esperança, que eu tenho assim o prazer de poder atender os desportistas de Nova Esperança que tanto queriam um ginásio de esporte, e nós só via nos outros municípios. E graças a Deus nós temos hoje aí disputando o campeonato. Belo ginásio. E falando em campo, o Mascarello, né, que já nos deixou também, o campo leva o seu nome aqui. Também o pessoal já nos contou que aqui, esse campo aqui foi feito na base do arado e da picareta e da enxada e da pá. Por gostar de esporte, que o Mascarello também gostava muito, né? O Raimundo Tivoto Mascarello foi o idealizador do esporte aqui em Nova Esperança. Ele colocou aqui os times a jogar, inaugurou, todo mundo ajudou, mas ele era o cabeça, ele era o chefe, e muito, assim, por gostar mesmo de futebol, que ele criou o esporte, que na época era o Brasil. Ele chegou a colocar o time do Nova Esperança, que hoje é o Esperança, mas antes de ser Esperança, era o Brasil de Nova Esperança. Muito bem, estamos conversando com o amigo Salésio Costa, depois nós vamos perguntar um pouquinho para ele sobre a política também, mas a dona Marli está aqui ao meu lado, esposa do Salésio, e eu gostaria de começar perguntando para a dona Marli, a senhora nasceu onde, dona Marli? Em Nova Esperança. Aqui mesmo em Nova Esperança? Aqui mesmo em Nova Esperança. Aí meus pais compraram um terreno em Cabeceira do Lontra, aí a gente foi morar para lá. Seus pais eram o seu Roberto e a dona Maria. Sim. E eles vieram de onde antes de vir aqui para Nova Esperança, a senhora sabe? De Grão-Pará. Grão-Pará, Serra Abaixo, Barriga Verde então. Sim. Barriga Verde. E a família era grande, a senhora tem muitos irmãos, irmãs? Nós éramos em 8. 8. Uhum. Sim, e eles vieram para cá. Por que o senhor Roberto e a dona Maria vieram aqui para Enéas Marques, Nova Esperança? Já tinha parentes aqui? Sim, tinha o meu tio que morava aqui, e aí lá eles tinham um bodegão, um armazém lá em Santa Catarina. Aí o meu tio veio para cá e daí só mandava carta, ela era por carta naquela época, né? Exato. Que aqui as terras eram muito boas, que era para eles virem para cá e tal, daí... Minha mãe já tinha todos os filhos, só não tinha eu, estava esperando eu. Aí vieram para cá. Em janeiro de 1960 eles vieram. Aí em agosto eu nasci. Nasceu aqui na Nova Esperança. E eles vieram morar onde? Aqui na Cabeceira também, então? Eles, aqui no terreno ali onde que o Bartinique mora, ali que eu nasci. Nasceu aqui. Uhum. E a senhora foi para aula aqui, estudou aqui? Daí eu fui alfabetizada lá no Ouro Fino, que meus irmãos foram morar para lá. E ali onde que nós morávamos, meu pai morava, é ali no Cabeceira do Lontra. Era longe para mim sozinha, eu era mais nova.
fui morar com meus irmãos, 2 irmãos que moravam lá no Ouro Fino, fui alfabetizada lá. Lá no Ouro Fino. E depois daí eu completei até a 4ª série ali no cabeceira do Rio Gamela. Cabeceira do Rio Gamela. Então a sua infância foi toda por aqui na Nova Esperança? Sim. Aí o 1º grau eu já fiz quando eu já estava casada com o Salésio. Sim. E o 2º grau também. Sim. Aqui na Nova Esperança. E a juventude da senhora foi por aqui? Foi aqui que a senhora conheceu o Salésio? Que vocês se conheceram? Foi lá em Cabeceira do Lontra. Lá em Cabeceira do Lontra, num baile, num matinê, numa festa? Num matinê de uma festa. Sim. Eu tinha 13 anos. 13 anos, mas olha, Salésio. Eu tinha 13 anos. Muito bem. Os pais ficaram de olho. Ó, a menina, tu é muito nova e tal. Não, mas eu tive que dizer para ele que eu não podia namorar, que eu tinha que namorar só com 15, que eles iam me deixar. Ele falou que ia me esperar. Mas eu nem acreditei, né, nisso que ele falou. Uhum. Mas foi indo que ele me esperou mesmo. Esperou, casou, tiveram quantos? 5? Quantos? 4 filhos, né? Aí com 15 anos, quando eu vi, ele estava chegando lá e meu pai, o que o filho do Costa tá fazendo aqui? Eu um pouco de medo, né? Eu dava catequese, ele também. Eu falei, acho que ele veio trazer uns livros de catequese aqui. E era um presente que ele foi me levar. Olha só que história bonita. E namoraram muito tempo? Depois, quando os pais ficaram sabendo, foi muito tempo de namoro, dona Marli? 1 ano, daí com 16 nós casamos. Então foi seu primeiro e único amor? Sim, para mim foi o primeiro e o único amor da minha vida. Sim, sim. E até hoje sou muito apaixonada por ele. Olha que declaração bonita aí da dona Marli Costa. E o que dá para falar dos filhos aqui? A gente sabe que vocês perderam o Cassiano muito novo num acidente, né? Mas o que dá para falar dos seus filhos? Meus filhos para nós são uma bênção. Nossa, eles são muito dedicados ao trabalho e à família, eles são muito carinhosos com nós. O que a gente precisar deles, eles estão dispostos a nos ajudar. O Marcelo está sempre aqui com nós, todo domingo ele vem assar uma carninha para nós, né? Sim. E as 2 meninas elas são advogadas, elas trabalham em Beltrão, moram em Beltrão, mas estão sempre aqui com nós também. E os netos? Esses aí é que faz a festa, que deixa a gente feliz, né? Eu só não sou completamente feliz porque falta um pedacinho, né? Que é o meu filho Cassiano, que está junto de Deus. Foi um momento muito difícil, né, dona Marli? Sim, nossa, é uma dor que nunca passa, né? A gente deixa ela quietinha ali, né? Sim. Mas todos os dias a gente lembra, né? Exato. E deixa aquela página ali quietinha, fechada ali. Exato. A gente não transparece para os outros filhos, faz que tá tudo bem. Mas uma mãe tem que fazer assim. Exato. Tem que tocar a vida e fazer as festas dos outros filhos, porque tem que também participar das festas dos outros filhos e comemorar e ser feliz, né? Porque a vida continua, né, dona Marli? A vida continua. Nessas horas as palavras custam sair, a gente se embaralha para dizer, né? Com certeza. Mas não é fácil, mas a gente está passando. Tem que tocar o barco, como se diz, né? E a senhora sempre casada com o Salésio, foi primeira-dama, sempre ao lado dele fazendo o trabalho, porque na política a gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Principalmente para a esposa, para o homem que tem que sair, que tem que correr, mas a senhora sempre apoiando. Nossa, eu no trabalho, assim, na ação social, na PMI, eu fui muito feliz ali, porque eu consegui muitos trabalhos para os meus alunos. A gente tinha um projeto social de 95 alunos, que dava curso de capoeira, de bordados, de computação. Então, a gente conseguiu também uma estrutura bem grande, assim, para que eles pudessem ficar ali. Ficava o dia... meio período de manhã e meio período de tarde que eles estudavam, né? Também tinha futebol. Eu fui, assim, muito feliz ali. E eu ganhava muitas mercadorias da Receita Federal, que eu transformava em projetos ali, né? Fui muito feliz ali. Tá certo. Sempre apoiando meu marido, para que ele fosse bem sucedido também no trabalho dele.
E eu não perguntei, o casamento foi ali na Cabeceira do Loto, o casamento de vocês? Sim, foi ali. E a festa foi lá no meu pai, na casa do meu pai, lá no interior. Quer dizer, o namorado, o noivo, além de ficar com a moça, ainda a festa foi na casa do sogro, é isso? Sim, foi lá. Foi lá. Lembra do padre que veio celebrar o casamento de vocês ou não lembra? Era o padre Alberto e o padre Alberto. Domingos. Olha só. Pois é, Salésio, então ela tinha 13 anos e você de olho na dona Marli aí, esperou completar os 15, foi levar um presente, foi isso mesmo, Salésio? Foi, na verdade foi. Então, eu conheci a Marli lá no Cabeceira do Lontra, ela era uma adolescente ainda, mas eu já era mais grandinho um pouco, né? E aí, conheci ela, foi o amor da minha vida. Ela já fez uma declaração aí que, né? Essa aí já valeu o dia, né? Já valeu o papo na varanda aí. O que dá para falar dos filhos? Então ela já citou do Cassiano, e a gente sabe que é uma dor que nunca vai terminar, mas o que dá para falar da Sandra, do Marcelo, da Maitana? Conheço uma delas que até trabalhou um tempo em Ampere, não sei qual delas. A Sandra, né? Que conheci lá em Ampere. Eu sou filho do Salésio, então tu tá em casa, menina. O que dá para falar dos filhos, Salésio? Dos filhos a gente só tem que agradecer a Deus, porque foi uma bênção que trouxe para nós, né? Então tivemos dois meninos e 2 meninas. A Sandra é a mais velha, depois veio o Cassiano, que deu um casal, e depois veio o Marcelo e por último a Raitana. É Raitana. A Raitana é o nosso neném. Mas enfim, duas meninas e dois meninos. Que nós só temos que agradecer a Deus por ter nos dado esse presente de 4 filhos, e hoje nós temos mais 5 netos, né? Que é a extensão dos filhos, né? Que são os filhos que a gente também adora, e os netos para nós são os nossos segundos filhos, né? Que a gente quer muito bem. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de política, Salésio. Seus pais gostavam de política, você foi vereador por Enéas Marques, né? A gente citava aqui de 89 a 92, você foi vereador por Enéas, né? Eu acho que o Norberto também era vereador nessa época ou antes. Depois a gente fala um pouquinho sobre a passagem. Você, na política, você foi do PMDB, me fale um pouquinho por que você entrou na política. Na verdade foi os companheiros que me convidaram para entrar na política, mesmo porque Nova Esperança estava sem um representante, que o Norberto disputou uma eleição de prefeito, então deixou de ser vereador, ele era vereador. Aí o pessoal da nossa comunidade que Nova Esperança falou, agora, Salésio, é a tua vez de você representar o distrito, que nós era distrito de Enéas Marques. Aí foi eu e o Jaime Herculano que fomos os vereadores representando aqui a nossa sede do distrito. O senhor Jaime também se elegeu nessa época? Eu e o tio Jaime se elegemos os dois por Nova Esperança, e isso foi a origem da criação do município, porque é aí que teve a origem. Sim. Que na época eu era presidente da Câmara de Vereadores de Enéas Marques. De Enéas Marques, e se eu não me engano você também era lá de Ampere. Era vereador em Ampere. Não sei se foi. Em 89. Não sei se você chegou a ser presidente, mas enfim, como presidente o Norberto me procurou para que nós pudéssemos encaminhar aí a questão da emancipação política do município. Então, o João Arruda, entrando um pouquinho já no assunto aí, né, da política, João Arruda procurou o Norberto me procurou, e eu falei para o Norberto que sozinho não iria, mas com o apoio do Jaime Herculano, Celso Camilo, Eleodoro Albertão, seu Aldo Ruaro, Paulo Machado. Tinha uma liderança assim que a gente considerava. Eu falei, se eles todos pegar junto com o Norberto e eu e vocês todos, nós vamos encampar a emancipação do município. E aconteceu. Eu lembro que foi muito bom. Tiramos todo esse tempo e temos aí o prazer hoje de ver o município de Nova Esperança desenvolvendo e dando alegria aí para o povo em todos os setores, né? E tivemos também tristeza, sim, porque quando nós tivemos uma liminar que Salto do Lontra entrou, eu lembro que você veio fazer entrevista aqui com nós, e nós temos foto tu aqui. Tem fotos, exatamente. Entrevistando aqui o João Arruda, que estava aqui na época. Foi feita uma manifestação na praça, né? Isso, na rua. Fizemos ali na frente da igreja. Exato. Então reunimos o pessoal do interior, aí viemos com caravanas, e graças a Deus em 30 dias contornamos tudo de novo e tivemos um novo plebiscito, e hoje Nova Esperança Sudoeste
está aí um município que está dando alegria a todo o povo. Até porque Salto do Lontra não queria por causa do Rio Gavião, do Varanda, que ia pegar uma parte do território do Salto do Lontra, né, Salésio? Exatamente, nós respeitamos a intenção de Salto do Lontra de não querer ceder, mas nós fomos lá e fomos bem recebidos pela Câmara de Vereadores, que falaram, não, se vocês preferirem aí as comunidades, aí São Carlos, Gavião, Varanda e Varandinha e Linha Felicidade, tudo bem, nós vamos concordar. Mas depois tiveram também pessoas que não concordaram, né? E tivemos então uma liminar que derrubou a emancipação, a primeira, né? Mas na segunda nós fomos vitoriosos. Essa liminar foi no Rio de Janeiro, não sei se vocês foram lá no Rio de Janeiro, não sei quem. Em Brasília? Essa liminar eles conseguiram, foi na época do João Delis. Ele foi em Brasília e conseguiu uma liminar para cancelar o plebiscito. Aí nós com o apoio do João Arruda, nosso amigo, que é o nosso autor do município, é o João Arruda, que nossa consideração, né? E tem uma consideração muito grande por ele. Todos os Nova Esperancenses consideram o João Arruda, que foi um dos deputados, junto com o Caíto Quintana, também, que ajudou Nova Esperança do Sudoeste, o Ademar Traiano, que hoje está ajudando ainda aí, e tantos outros, o Reichenbach, que também ajudou o município, e é deputado também, e o Nelson Meura. Aqui, eu acho, também, Reichenbach, né? O Reichenbach também é natural daqui de Nova Esperança do Sudoeste, e também em memória, o Nelson Meura, também a nossa consideração muito grande por ele, quantas obras que trouxe para o nosso município. Então, Nova Esperança só tem que agradecer os políticos que sempre colaboraram e até hoje estão colaborando aqui com o nosso prefeito Jaime, que anteriormente o Jair, mas hoje é o Jaime, que o Jaime está conseguindo também bastante recurso para Nova Esperança do Sudeste. E como é que foi essa divisão aqui na cabeceira do Lontra, aqui por cima, aqui, como é que foi com o Enéas? Tiveram problema com o Enéas Marques ou não, Salésio? Não, com o Enéas Marques foi tudo tranquilo, até porque eu era presidente da Câmara e tinha uma ligação muito boa com todos os vereadores. Inclusive, uma moção de apoio dos 9 vereadores, eu consegui que todos eles apoiaram que Nova Esperança se emancipasse. E nós tinha também o Hélio, que já faleceu. Então, Parzanello era o prefeito e ele também nos apoiou. E, por coincidência, foi meu secretário. Depois, eu convidei ele para ser meu secretário para nós iniciar o município. Ele, a Edna, enfim, trouxemos um pessoal também lá do município mãe, que nos ajudou a dar os primeiros passos. Então, nós temos que agradecer também a todos eles que colaboraram. E esse plebiscito, essa votação deu favorável em todas as urnas? Tu lembra, Salésio? Assim, nós conseguimos assim uma emancipação bem tranquila. A única que era o município de Salto do Lontra, nós tivemos 51% independente, né? Nós fizemos 80%. Claro que nem todos acreditavam no município, mas enfim, nós tivemos assim um apoio total do município que colaborou. O Salto do Lontra porque era divisa e houve uma pressão na época lá, então fizemos, mas mesmo assim ainda ganhamos. Ganhamos em Salto do Lontra nas 4 urnas com 51% dos votos. São Carlos, Gavião, Varanda e Varandinha. Varandinha. As 4 comunidades. Tá certo. Você era do PMDB, Salésio? Eu me elegi pelo PMDB as 2 vezes pelo PMDB. Sim. Bom, agora vamos lá. Feito o plebiscito, agora vamos pelear para a eleição. Todos os amigos ali que trabalharam, você, o Norberto, você já falou no Jaime, já falou no Paulo Machado, já falou no Aldo Roaro, já falou... Quem mais que era da comissão? Era o Celso Camilo, o Leodoro Alberton e o tio Jaime, né? Que era o Jaime Herculano, que era vereador. O Leodoro acho que era o secretário, né? O Leodoro foi subprefeito também aqui em Nova Esperança. Então foi um dos carros-chefe aí que nos ajudou, colaborou e muito, né? O Leodoro... assim, pessoa importante, é o nosso juiz de paz, mas assim, na comissão foi peça fundamental, junto com o Celso Camilo, que eu falei, o seu Jaime Herculano, e o Celso Camilo e o Norberto, e eu. Então, essa era a nossa comissão, que nós se reunimos e se reunia frequentemente com essas pessoas e, apesar desses, todo mundo colaborou, né? Mas esses foram os principais. Exato. Mas daí na hora de arrumar os candidatos, o Norberto e você
saiu um para um lado e outro para o outro. Como é que foi essa aí? Chegaram a conversar para ver se havia um consenso entre vocês ou cada partido destinou o seu? Como é que foi? A nossa intenção de início, eu particularmente queria uma candidatura única, mas os meus companheiros não concordaram da candidatura única. E aí houve um manifesto contrário e não aceitaram. Aí, como o juiz também ficou sabendo que nós estávamos querendo fazer uma candidatura única, ele não permitiu que fizesse nenhuma pesquisa, nada, e que tinha que ter candidato para concorrer. Aí o Norberto, claro, ele estava num partido, eu estava no outro, eu estava no PMDB, ele estava em outro partido, PFL, se não me falha a memória. Então ele já se lançou como candidato. E aí o nosso pessoal me procurou e disse, não, agora o outro lado tem candidato, e nosso lado vai ser você. E eu não aceitava na época, porque eu não queria, assim, ser o candidato, até pela questão do cartório, pelos amigos, exato, pelo atendimento que a gente fazia a todos, independente de partido político. Mas daí foi feito umas reuniões aí, me deram um intimato aí, eu acabei aceitando e quem me forçou mesmo foi o Celso Camilo, meu padrinho, que veio um dia de manhã aqui, me acordou 5 horas da manhã e me tirou, eu e a minha esposa, e disseram, olha, o cavalo não passa 2 vezes encilhado, tu quer aproveitar é agora. E aí dei uma decisão, eu concordei com o nosso amigo, meu compadre Celso Camilo, e aceitei então concorrer a candidata a prefeito. E se elegeu, e daí? Não tinha nem onde morar, não tinha onde instalar a prefeitura? Conte pra gente como é que foi isso aí, não tinha um lápis, não tinha uma caneta, como dizia o Valdomiro Barbieri lá do Pinhal de São Bento, né? Daí o Salésio elegeu a prefeita, elegeu a Câmara, e daí? Aí nós começamos assim, eu levei uma escrivania do cartório, eu levei uma caneta também, que era do cartório, que era minha, né? E uma cadeira, e levei a minha máquina, que tinha também no cartório, para poder fazer os requerimentos e fazer tudo o que precisava, encaminhar para Brasília, para o Tesouro Nacional, para Curitiba também, né? Então nós tivemos assim, o início a gente levou de casa para começar dar os primeiros passos, mas graças a Deus não perdemos nenhum recurso desde o primeiro dia, com a colaboração do Hélio, né, Parzianello na época, e que era o meu secretário, e a Edna. A Edna era tesoureira, né? Tesoureira, ainda até hoje ainda na Prefeitura de Nova Esperança Sudoeste, no nosso município. Então nós só temos que agradecer esse povo aí que nos colaborou, e Nova Esperança deu certo. Deu certo. A Câmara também elegeu os novos vereadores. Quer dizer, todo mundo não tinha aonde se reunir, ali que começou, né, Salésio? A Câmara, por exemplo, nós ficamos um tempo ainda, ficamos ali no clube, 31 de dezembro, onde que nós fazíamos as reuniões, para até poder ter um local mais apropriado, né? Hoje ela tem a sua sede própria, mas na época, com dificuldade, mas todo mundo colaborou, sentava na sua cadeirinha de palha e deu tudo certo. Bom, e a prefeitura já foi naquele lugar onde estava até construir a nova? Já foi sempre ali? Não, era na subprefeitura. Nós instalamos o município ali onde era a subprefeitura, que hoje é a praça, bem em frente à Igreja Matriz de Nova Esperança. E a prefeitura hoje, o Paço Municipal, também era uma das vontades minha de construir o Paço Municipal, mas por dificuldade, por falta de verba, de recurso da época, a gente tinha outras prioridades. Então, deixamos para os próximos prefeitos, que foi construído pelo prefeito Jair Stang, que fez o Paço Municipal muito bonito, por sinal, né? Nosso cartão de visita à nossa prefeitura. Bom, Salésio, falando um pouquinho do Norberto, né? O Norberto já nos deixou, vocês eram amigos, jogavam junto e eram adversário na política, inclusive depois de você. Ele foi prefeito, depois voltou você, depois foi ele. Como é que era essa convivência, essa amizade e também essa disputa política? Com o Norberto nós muito amigos e assim a gente se dava muito bem. Desde antes de quando nós não estava na política, não era adversário político, nós trabalhamos sempre juntos por Nova Esperança. Mas como tivemos a divisão, nós sem nenhum problema, a gente conversava, vamos fazer o nosso trabalho. Até no dia da eleição, eu falei para ele, no dia da eleição, na primeira nossa eleição, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte,
quem ganhar, independente de se ganhar eu ou ganhar você, vamos se reunir juntos. Depois da vitória, eu topo fazer isso aí, porque eu não... Ganhar ou perder, para mim, faz parte. O que eu quero é o município que vá bem. Mas eu fiz a proposta, mas ele não concordou. Então, mas eu respeitei a opinião dele. Sim. E o povo me deu essa consagração de ser o primeiro prefeito, meus agradecimentos, primeiro a Deus e o povo de Nova Esperança que me elegeu como primeiro prefeito. E alicerçamos, assim, com um fundamento muito bom, que a gente sempre fala que a gente construiu o nosso município na rocha, porque não foi assim volúvel, como se tem a história da Bíblia, né, da areia e na rocha. E esse fundamento nós só temos que agradecer a Deus, porque fundamentamos muito bem o município de Nova Esperança do Sudoeste. E máquinas? Daí tinha as estradas, pois Nova Esperança vai lá no 45, nosso vizinho, vai lá no Cotegipe. E máquinas, daí o pessoal começou a cobrar estradas. Veio alguma coisa de Enéas Marques, de Salto Lontra, ou não veio nada? Patrola, carregadeira, essas coisas, Salésio? Nós tivemos assim, o Hélio Parzanello nos deu uma patrolinha velha, a mais velhinha que tinha em Enéas Marques, e um caminhãozinho mais velho que tinha, que estava meio, como se diz, encostado, e uma pá carregadeira também, que era as mais ruins. Mas como se diz, o filho que está começando o primeiro trabalho, tudo que vem do pai e da mãe é bem-vindo. Então nós aceitamos isso, foi isso o nosso começo. Mas já no primeiro ano, graças a Deus, nós tivemos, já conseguimos comprar nos 4 anos, a pá carregadeira, reto escavadeira, caminhões, moto niveladora, tivemos ônibus, nuclearizamos todos, fizemos 4 núcleos no nosso município no primeiro mandato. Então tivemos, assim, graças a Deus, um apoio total, assim, de todas as comunidades, e um apoio também do DR, que nos colaborou com uma patrulha agrícola, que nós, de vez em quando, recebia os caminhões, trator e caminhões para fazer o patrulhamento nas estradas, cascalhando as principais estradas. Isso nós fazia dia e noite, nós trabalhávamos dia e noite, sábado e domingo, e os 4 anos foi assim, os outros 4 também foram. Tá certo. Os núcleos que vocês dizem é o 38, né, que tem um núcleo lá no 38 com posto de saúde, a Barra Bonita, no Gavião e aqui na cidade. E na né? sede. Isso. Aqui na sede, né? Isso, exatamente. Nós nuclearizamos o 38 por se localizar lá os quilômetros, o Gavião porque também centralizava e hoje é o distrito, e Barra Bonita também, porque pela distância também formamos um núcleo lá. Hoje, quilômetro 38 já não tem mais o núcleo, que veio tudo para a cidade. E Gavião continua, então ficou Barra Bonita, Gavião e a sede do município. Mas na época nós tínhamos o quilômetro 38 também. Todo o transporte, depois foi nuclearizado, a prefeitura tem que ter os ônibus para transportar os alunos, né, prefeito? Exato, a gente conseguiu comprar ônibus, conseguimos comprar Kombi, tínhamos na época, compramos uma besta nova também, e terceirizamos alguma parte, e demos aí a educação e nuclearizamos e os professores conduzimos. Enfim, a saúde e a educação era o passo principal, que é onde os habitantes recebem a primeira educação, é a educação, né? Se não tiver educação, tu não tem um povo cordial, um povo que respeita, então principal é a educação. Muito bem, nosso papo na varanda, quase 40 minutos já, com o ex-prefeito Salésio Costa, prefeito por 2 mandatos, vereador por Enéas Marques e a dona Marli, não é? Aqui na casa deles, aqui na Nova Esperança. A gente fica muito feliz de conhecer um pouquinho da história das pessoas e poder mostrar também essa história, né, através da Rádio Ampere, mostrar um pouquinho, dona Marli, um pouquinho da história de vocês, que tem uma história bonita, que escreveram uma história bonita aqui na Nova Esperança, com certeza vão até quando Deus quiser por aqui, né? Até quando Deus quiser. Muito obrigado para a senhora contar um pouquinho, principalmente do namoro aí, né? Então, a gente que ainda passa isso para minhas netas, às vezes a gente faz a roda de conversa, né? Isso. E passa para as netas, para o neto e para as netas como é que foi. A senhora é católica? Aham. Qual é a santinho protetora?
Eu é só o Jesus Cristo mesmo. Cristo. E a Nossa Senhora também, a mãe de Jesus também. Sim, faz as orações. A senhora tem muita amizade aqui também, né? Muita amizade que eu tenho aqui. Como é que é o seu dia a dia? Salésio, aqui no cartório, a gente vê que toda hora está chegando gente. O seu dia a dia é mais cuidar da casa e cuidar do esposo, dos filhos, dos netos. É isso? Eu trabalhei 35 anos no cartório. Agora eu sou aposentada faz 5 anos. E agora eu tô mais de boa. Tô na casa, assim, Sim. Passeio também bastante, Isso visito aí. minhas amigas, vejo lá, vou visitar os netos. Agora eu já estou mais tranquila, mais de boa. Muito bem, Salésio, nós podíamos conversar aqui umas 3 horas, porque você tem história, né, na comunidade, e eu me lembro da Nova Esperança desde quando moramos aqui na Sede da Luz, né, que não tinha nada, passava ônibus aqui, na antiga rodoviária do seu Paulo, né? Paulo Vessa. Paulo Vessa, né? Isso. A rodoviária do seu Paulo Vessa, que era muito tradicional. Restaurante, aqui, quando não tínhamos asfalto lá por Capanema, lá por Realeza, por cima, nem por Dois Vizinhos, aqui era o principal. Exato. O principal caminho para ir para Curitiba passava por aqui. Então, o seu Paulo Vessa dava fileiras de caminhão para o pessoal almoçar, jantar e pousar aqui em Nova Esperança, aqui da família do Paulo Vessa. Tá certo. Você tem uma história também da comunidade aqui, como participante de diretorias e tudo mais aqui na Nova Esperança, né? A gente foi aí, faz 2 anos que deixamos o Conselho Pastoral também, junto com outra equipe. Nós era membro do Conselho Pastoral e a gente sempre colaborou em todos os sentidos, aí no esporte, na igreja, nas comunidades, a gente sempre participou junto. Muito obrigado, Salésio. Depois nós vamos tocar a música O Vento, dos Monarcas, aqui para encerrar o programa. Obrigado por tu contar um pouquinho dessas histórias aqui. Várias pessoas já participaram conosco, mas faz tempo que alguém me pediu, olha, você tem que entrevistar o Salésio. Aliás, eu fiquei devendo um papo na varanda com meu amigo Norberto. E eu sempre que eu falava pro Norberto, vamos gravar o Papo na Varanda, porque a gente começou isso em 2017... E o Norberto me dizia, não, espera eu ficar um pouquinho mais velho, E o Norberto foi e nós não conseguimos registrar, mas ele também tem uma história que Nova Esperança, inclusive agora colocaram o trevo ali, até via lei do deputado de Clevelândia, ali esqueci o nome do deputado, Anibele Neto, que fez uma lei colocando o trevo ali que vem para Nova Esperança, o nome do Norberto. Que também o Norberto escreveu uma história bonita aqui na Nova Esperança, né? Juntamente eu e o Norberto ele foi 3 vezes prefeito, eu fui 2 vezes, então eu tinha ganhado 2 e ele 2. Aí a equipe do Norberto me procurou, diz, agora vamos fazer a candidatura única, tão sonhada. Eu estava ali naquele dia. Desde a época da emancipação política, e falaram para mim, só você que pode decidir na candidatura única. Se você concorrer, não tem. Se você abrir mão, vai dar uma candidatura única. Eu falei no mesmo momento, já deu então, porque eu quero a candidatura única. Aí me perguntaram, mas você vota no Norberto? Voto, eu quero o bem do município. Não é uma questão nossa, pessoal, minha, de querer ser mais uma vez. Eu fico fora para que o Norberto seja o 3º mandato dele. Vamos todos nós trabalhar em prol de Nova Esperança. Todos os deputados do nosso partido, todos vamos ajudar. E fizemos uma reunião com o nosso partido também e foi consenso também, assim, 100% da candidatura única. Então, nós só temos que agradecer o povo que colaborou e entendeu. Muitos não entenderam, mas o nosso pai lá em cima sabe que foi bom e era para o bem do município, deu uma paz nas nossas comunidades. Até hoje, a gente tem a alegria de chegar em todas as comunidades, ser bem recebido, bem tratado, e a gente também acolhe quando eles vêm aqui na nossa matriz, nas nossas festas, onde se encontra, e tivemos esse privilégio de agradecer a Deus por ter uma candidatura única com o prefeito Norberto. Muito bem, vamos deixar a música O Vento, que é uma das mais lindas dos Monarcas, mandar para todos os seus amigos, né? Que nós temos, graças a Deus, uma grande audiência aqui em Nova Esperança, principalmente na região dos quilômetros, já que as pessoas gostam muito de ouvir o nosso programa, e eu quero agradecer mais uma vez por você aceitar, e a dona Marli aceitar a gente registrar um pouco dessa história, Salésio.
Eu agradeço a você, Hélio, que você foi um batalhador, você que foi político, foi prefeito lá em Ampere, também foi vereador, que nem eu, mas você teve uma cidade maior para conduzir, com certeza o povo lá te considera, porque te levou ao poder para que você fizesse uma boa administração, que eu sei que fez, e a gente sabe do teu trabalho que você fez durante a prefeitura, o município que teve de frente os 4 anos. Então nós queremos agradecer a você, a toda a tua equipe que se faz presente na Rádio Ampere, de muitos e muitos anos aí que a gente sempre esteve junto com a Rádio Ampere. Então meu abraço, meu agradecimento a você, a tua equipe e também aos nossos munícipes que vão ouvir essa mensagem aí, que a gente deseja que eles também se sintam felizes por estarem em Nova Esperança do Sudoeste. Meus amigos, com a produção da Ana Vitória, nós iniciamos mais um Papo na Varanda, mais um pouco da história de vida das pessoas contada aqui para o nosso Papo na Varanda. Fica a música com os Monarcas do Vento. Um abraço a todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.